Estamos em época de quaresma, e para quem acredita, é um período onde o mundo espiritual está mais sombrio, mais denso, pois o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos está mais fino. Isso porque a quaresma representa o período que Jesus se isolou, jejuou e orou por 40 dias e 40 noites, e foi tentado pelo demônio, mas resistiu. Então, algumas pessoas acreditam que se resguardar, fazer jejum, evitar comer carne, rezar mais, ler mais a Bíblia, tentar largar vícios nesse período, as eleve espiritualmente de alguma forma e afaste o mal de suas vidas, pois se Jesus conseguiu, temos que seguir os passos dele, ou pelo menos tentar. E nessa época de quaresma, muitas pessoas, principalmente os antigos, contam várias histórias de aparição. Tem muita lenda que nasceu desse período, e hoje vamos falar de algumas. Mas antes, já se inscreve aí e curte esse vídeo agora no começo para não esquecer. Eu sou Josi Oliveira e esse é o Terror, Mistérios e Lendas. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira, véspera de Sexta-feira Santa. E segundo alguns religiosos, principalmente da religião católica, nesse período os demônios e os espíritos maus estão soltos, livres para tentar o ser humano. Por isso a importância de se cuidar e se resguardar mais em todos os sentidos nessa época, para se proteger dos possíveis ataques e tentar melhorar os hábitos, mesmo depois que a quaresma acabar. Antigamente era visto com maus olhos quem risse, namorasse, cantasse, dançasse, qualquer atividade que deixasse a pessoa feliz, ou tendo prazer de alguma forma, pois essas ações eram interpretadas como se a pessoa estivesse tripudiando, rindo do período que Jesus sofreu, passou por provações e acabou morto. Então era meio que um período de luto mesmo. Hoje em dia está mais maleável, mas algumas pessoas ainda seguem algumas rotinas de abstinência. Se você tiver relatos de quaresma, seu ou de algum parente, de algum conhecido, manda lá no Instagram, @misteriolenda. E por que a quaresma é considerada um período tão perigoso? É que além dos demônios e espíritos maus estarem livres, nosso Brasilzão tem várias lendas sinistras que coexistem nessa época. E até os dias de hoje, pessoas afirmam presenciar alguns desses fenômenos. Há relatos sobre lobisomem, a procissão fantasma das almas, mula sem cabeça, porca dos 7 leitões, amortalhado, enfim. Nesse vídeo vamos falar sobre um pouquinho de cada uma delas. A maioria das informações que vão entrar nesse vídeo foram feitas a partir das pesquisas do jornalista e pesquisador folclorista Andrioli Costa, do historiador Daniel Neves Silva e do Tiago de Souza, que é idealizador do projeto O Que Te Assombra. O Tiago faz visitas guiadas em cemitérios, contando um pouquinho da história dos que ali estão, explicando o significado das esculturas, dentre outras coisas. O trabalho dele é incrível. Vamos começar pelo lobisomem. A lenda tem origem na Grécia, mas se popularizou por várias partes do mundo, chegando ao Brasil através da forte influência católica dos portugueses. O Andrioli Costa diz que no Brasil eles não se transformam na lua cheia, mas sim às quintas e sextas. Já o Daniel Neves diz que sim, ele se transforma na lua cheia, mas na quaresma ele se transforma todos os dias. Tem algumas versões de como surge um lobisomem. A primeira é que se nascerem 6 filhas mulheres ou 6 filhos homens, o sétimo vem com a maldição do lobisomem. No norte do Brasil, o lobisomem é um homem que tem a saúde debilitada, e aquele que for anêmico acaba se transformando e se alimentando do sangue de outras pessoas para compensar sua deficiência de sangue. Nesse caso, a transformação acontece nas noites de quinta para sexta. Tem também a versão que se um homem foi mordido ou arranhado pelo bicho e sobreviveu, também viverá eternamente amaldiçoado como lobisomem. E como que é essa transformação? A lenda diz que o amaldiçoado vai a um espojadouro de animais, que é o lugar, literalmente, onde os animais deitam e rolam. O cara tira toda a roupa, rola naquele mesmo lugar e vai se transformar no animal que esteve ali. Normalmente é um cachorrão de orelhas grandes, mas pode ser qualquer outro animal, porco, touro, enfim. Parece que ele só se transforma em animais da fazenda. A gente tem a referência do lobo, né? Mas pelo que eu pesquisei, pode ter essas variações aí. Se num mesmo local estiveram mais de um animal, o lobisomem vira uma mistura de todos eles. Quanto mais animais misturados, maior é a força e a fúria. No Brasil não houve registro de transformação de mulheres em lobisomens, mas em outros lugares sim, tem alguns relatos. Normalmente ele ataca bebês não batizados e animais pequenos, mas nesse período da quaresma ele fica mais agitado e violento, podendo atacar qualquer um que passe pelo seu caminho.
Então, se você é supersticioso e acredita ou tem dúvida se ele existe ou não, o melhor é não sair de casa à noite, nem passar perto de cemitérios e matas até acabar esse período, pois a maioria dos relatos de ataques e aparições acontecem nesses lugares. E não é fácil ferir ou matar um lobisomem, pois além de dizerem que seu ferimento se regenera muito rápido, são poucas as maneiras de conseguir matar o bichão. Uma das opções é uma bala banhada com cera de vela de um altar em que tivesse sido celebrada 3 missas do galo, ou 3 missas de domingo, ou somente benzida por um padre. Tem a famosa bala de prata, ou qualquer outro objeto pontiagudo de prata. Mas a não ser que você não tenha saído para caçar um lobisomem, ninguém sai por aí com essas coisas na bolsa, né? Então, fiquem na moral e se protejam. Outra assombração que aparece na quaresma é a porca dos 7 leitões. Tem algumas versões dessa lenda e eu separei 2. A lenda fala sobre uma mulher que era amante de um homem rico, que a conquistou, e sempre prometia muitas coisas, mas toda vez que ela engravidava, ele forçava ela a abortar, e depois de muitos anos a abandonou. Como castigo, essa mulher foi amaldiçoada após a morte por ter cometido 7 abortos. Ela então se transforma numa porca sinistra e os 7 fetos viram os 7 leitões. Ela persegue maridos adúlteros e infiéis que vivem na farra durante a noite e madrugada, né? Para eles não fazerem com outras mulheres o que fizeram com ela. A segunda versão fala de uma baronesa que praticava muitas maldades contra seus escravos. E eles, cansados de tanta humilhação e crueldade, resolveram tomar uma atitude. Um feiticeiro negro, revoltado com toda aquela situação, lançou um feitiço na baronesa, que foi transformada em uma porca pálida e muito fedida. E seus 7 filhos, que também não eram flor que se cheire, foram transformados em leitões. E o destino deles é andar roçando o focinho no chão, procurando o anel que foi usado para realizar o feitiço. Esse anel foi enterrado e só quando o encontrarem o feitiço será quebrado e todos voltarão a ser como antes. A mula sem cabeça. Ela se transforma na madrugada de quinta para sexta também. Dizem que ela sai pelas ruas da cidade enfurecida e nas sextas-feiras da quaresma ela fica ainda mais furiosa, pois precisa visitar 7 paróquias e por isso está sempre correndo. A versão mais comum diz que é uma mulher que teve um caso com um padre e por isso foi amaldiçoada. E como os padres se locomoviam usando mulas, associaram o animal com a lenda. Outras versões falam de um relacionamento com o pai, com o padre ou padrinho, o que configura, né? Mas mesmo assim, segundo a lenda, é ela que recebeu a punição. Existem algumas poucas versões em que o padre é amaldiçoado. Normalmente a culpa cai somente sobre a mulher mesmo. A mula é sem cabeça por ter renegado a razão pelos prazeres da carne e tem freios para representar o controle. Amortalhado. Eu encontrei 2 versões dessa história. Era um homem extremamente ranzinza, de mal com a vida, que maltratava muitos pais. Eles sofriam muito e acabaram morrendo de estresse, desgosto, enfim. Aí bateu o arrependimento no cara. Ele ficou muito mal e foi se confessar com o padre. A primeira versão conta que o padre disse para ele vestir uma mortalha, que é uma vestimenta branca que envolve o morto que vai ser sepultado. E também pode ser a vestimenta que o penitente usa nas procissões. E usando essa mortalha, à meia-noite era para esse cara fazer o caminho das 7 passagens, que é percorrer 7 igrejas, 7 praças e 7 encruzilhadas, rezando e pedindo perdão, durante todo o período da quaresma. O pessoal da vizinhança começou a se incomodar, pois acharam que ele estava fazendo aquilo para assustar as pessoas de propósito. Ele não era bem quisto ali pela região onde morava, e já tinha gente com medo dele, andando com aquela roupa pela rua, meia-noite de madrugada. Então alguém foi lá e tirou a vida dele. Porém, mesmo depois de morto, continuaram vendo ele passando pelas ruas. E dizem que tem que fingir que não viu ele, pois se ele sentir que a sua missão está sendo atrapalhada, ele joga a mortalha em você e você passa a ser um amortalhado. Na outra versão, a penitência era depois de morto, ele visitar cemitérios à meia-noite levando um corpo morto nas costas, durante 7 noites de lua cheia. O homem deve rezar um rosário em cada cemitério que ele for. E se ele se encontrar com alguém que atrapalhe seu caminho de alguma forma ou que deboche dele, ele tira o morto das costas e joga sobre a pessoa, que morre imediatamente e passa a ser o novo amortalhado. Os mais velhos contam que ele é na dele. Não cumprimenta, não procura conversa, não mexe com ninguém.
que só ataca se mexerem com ele ou se atrapalharem a missão dele. Por fim, é na quaresma que os espíritos ficam perdidos. Por isso existem grupos que fazem a cantoria e encomenda das almas, ajudando elas a se encaminharem. Mas parece que isso começou porque numa madrugada de quinta para sexta-feira santa, pessoas relatavam ver um grupo vestido de branco, de capuz, tapando toda a cabeça e parte do rosto, com velas nas mãos, cantando músicas católicas bem melancólicas e rezando. E só depois de observar bem ou tentar interagir, percebiam que aquelas pessoas não estavam vivas. A lenda diz que você não pode olhar nem interagir de forma alguma se ver uma procissão passando na Sexta-feira Santa, pois são almas de mortos que ficam buscando uma igreja para se encaminhar. Contam que quem interage recebe uma vela da última pessoa que passa nessa procissão, o último da fila. Essa vela, pouco tempo depois, se transforma num osso humano, e a pessoa que recebeu fica amaldiçoada e irá morrer em breve, passando a fazer parte daquela procissão fantasma. Para que isso não aconteça, você tem que catar uma criança batizada, ir para a janela ou para a rua com ela no colo, esperar a procissão passar novamente e devolver o osso. Mas se a pessoa não encontrar nunca mais a procissão, será atormentada por visões até o dia de sua morte, que estará próximo. Daí, com essas aparições sendo relatadas ao longo dos anos em várias partes do Brasil, pessoas vivas, religiosas, principalmente da religião católica, sentiram a necessidade de começar a fazer a procissão para ajudar essas almas a se encaminharem. E até os dias de hoje tem grupos que fazem isso. Eles vão para a igreja usando uma túnica branca, um capuz que esconde toda a cabeça, parte do rosto e as velas nas mãos, do mesmo jeito que fazem os mortos. Rezam e à meia-noite saem às ruas, fazendo algumas paradas pelo caminho. Cada parada dessa é em frente a uma casa. Eles escolhem as casas e vão parando. E seguem, cantando, rezando, fazendo barulho com a matraca, um instrumento musical que substitui o sino na Semana Santa. O barulho é bem característico e representa o luto pelo sofrimento e a morte de Cristo. Se ouvir o barulho da matraca, a procissão das almas está chegando na sua rua. Eles seguem até o cemitério com as velas acesas para guiar os espíritos. Nesse período, muita gente evita sair de casa, principalmente à noite. E quem sai, corre para voltar antes de meia-noite. Bom, na dúvida se a procissão que vai passar na sua rua é de vivos ou de mortos, o melhor é ficar quietinho dentro de casa, se trancar, ficar lá a madrugada inteira, né? Não vamos arriscar. E aí, já ouviu falar de alguma dessas lendas ou já presenciou algo estranho nesse período de quaresma? Comenta aí embaixo ou manda lá no direct do Instagram, @misteriolenda. Estamos com o link da vaquinha e do Apoia-se. Dá uma olhadinha lá, que eu conto um pouco da minha história. E quem puder dar uma força, qualquer valor será de muita ajuda. Então é isso, pessoal. Se inscrevam, curtam, compartilhem esse vídeo para me ajudar a chegar em mais pessoas. O YouTube vê que as pessoas estão gostando, para eu poder continuar fazendo esse trabalho por aqui, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima e tchau!